Chegou o momento do esporte com Eric Oliveira, que hoje tem muitos assuntos para falar aqui na nossa programação, hein? Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma segunda-feira que começa nem tão boa assim, a não ser para os colorados, né, que acabaram tendo uma vitória surpreendente para cima da Chapecoense. Vamos começar com o Ipiranga, porque o Ipiranga tinha uma missão difícil. Não era nada fácil. Jogar em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, talvez seria aquele cenário perfeito para o Ipiranga conseguir dar a volta por cima. Aquilo que nós falávamos já durante a semana, e o Ipiranga se preparou para isso. Estava trabalhando muito concentrado e saiu daqui de Erechim com muita confiança, isso que falava a comissão técnica. Mas em campo eu vi um Ipiranga um tanto quanto diferente disso. O Ipiranga perdeu por 1-0 para o Novo Horizontino. Talvez o resultado de equivalência, um empate em 0-0, seria o mais justo. Nenhum a 1, para mim, 0-0. Mas, nos últimos minutos, 47, num lance absolutamente, absurdamente duvidoso, questionável, o VAR pega um toque de mão do Eric e marca a penalidade máxima para o Novo Horizontino, que foi lá e fez, e depois conseguiu essa vitória. Uma vitória que, para o Novo Horizontino, é de suma importância, porque o Novo Horizontino, que havia tomado uma sapatada de 5-0, e aquilo que nós sempre brincamos, que 1-0, perder de 1-0, perder de 5-0, não faz muita diferença. Valem os mesmos 3 pontos cada jogo. Então, o Novo Horizontino tinha deixado 3 pontos contra o Manaus, jogando lá no Amazonas, e agora, em casa, consegue 3 pontos para cima do Ipiranga, importantíssimos. Do outro lado, o Ipiranga, que viu nesse final de semana discussões, inúmeras discussões, e até algumas manifestações me chamaram bastante atenção. Se é o momento agora de chutar o balde em tudo que foi construído desde lá do início do ano, eu acho que não. Todo mundo sabe que eu sou sempre muito otimista em algumas questões. Eu acho que o Ipiranga, sim, tem condições, até matematicamente, de vir a ser um dos classificados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora ficou difícil. O Ipiranga, agora, obrigatoriamente, tem mais 4 partidas. São 4 partidas que o Ipiranga tem a necessidade de buscar pontos. Precisa vencer 3 delas, talvez vencer 4, buscar um milagre, esperar por tropeços, tem confrontos diretos por aí. Então, o Ipiranga agora vai precisar de uma força a mais. Vai precisar não apenas do 100%, vai precisar do 110%. Se eu pudesse dizer que ficou mais distante o acesso à Série B, eu diria, porque tu tem 2 partidas iniciais e 2 derrotas, da forma como foi contra o Novo Horizontino, e contra a Tombense, mesmo jogando melhor, isso abala sim. O lance do pênalti, nós vamos discutir mais aí no programa Virando o Jogo. Eu acho que o erro está no princípio. O VAR não deveria ser chamado. A arbitragem errou quando chamou o VAR. Depois do árbitro ter sido sinalizado de que havia um possível toque, vendo a imagem, seria inconcebível ele não marcar o pênalti. Então, para mim, o erro está no princípio. O VAR não deveria ser chamado. Mas nós vamos discutir mais sobre isso no programa Virando o Jogo, já projetar o próximo confronto contra o Manaus. Agora é vencer, superar o adversário ou conquistar os 3 pontos. Espero que o técnico Júnior Rocha, que com certeza faz um trabalho admirável aqui no Ipiranga, esteja a par e que consiga dar esse tão esperado essa reconstrução, essa reação para o Ipiranga. Foi ruim também, em termos de resultado, esse final de semana, Leandro, para o Atlântico, que perdeu para a Soeva, mas era um jogo sem tantas pretensões assim para o Atlântico. A Soeva via ali, com uma combinação de resultados, um possível acesso à zona de classificação para os playoffs da Liga Nacional, mesmo com a vitória, acabou caindo fora. Bateu o Atlântico por 5-2, dentro de casa, aquele 100% de aproveitamento do mês de setembro, quando retornou à Liga, acabou perdendo para a Soeva. Foi duro. E tanto é que o Atlântico teve tanto azar que nos 2 jogos, do sábado contra a Soeva e nesse domingo, o Sub-20 do Atlântico jogou 2 partidas e acabou perdendo as 2 também. Então, essa zica estava para o time do Atlântico nesse final de semana, mas o bom é que o Atlântico já estava classificado, já conseguiu sua classificação. Ontem nós já tivemos alguns resultados e logo mais adiante, tão em breve, começa os playoffs da Liga Nacional.
conversei nesse final de semana com o Elton Dalla Vecchia, ele que está sempre com um olhar muito atento em relação a esse retorno de público, porque é bom lembrar que esse jogo do Caldeirão do Galo não teve público, mas as discussões que envolvem os clubes que disputam a Liga Nacional Elite do futsal brasileiro é de que tão em breve, talvez nessa fase já de oitavas de final da Liga Nacional, nós já possamos ter o retorno de público nos ginásios, o que seria excepcional, não só para o Atlântico, como também para o futsal nacional. Leandro, a dupla Grenal vive uma dualidade, talvez fazendo marcas históricas, a famosa gangorra, quando um time está bem, o outro time está muito mal. O Internacional conseguiu uma vitória maravilhosa contra a Chapecoense. No retorno do público ao Beira-Rio, mesmo jogando com alguns desfalques, o time do Diego Aguirre atropelou a Chapecoense. Jogava contra a Lanterna. Fato é, né, que o Internacional pegava o time que estava lá embaixo, na zona do rebaixamento, a lanterna da competição, e o Inter não tomou conhecimento da Chapecoense, com 3 gols do Yuri Alberto, aí para mostrar para o Diego Aguirre que ele não precisa, daqui a pouco, ficar trocando o Yuri Alberto para jogar pelos lados do campo, colocando o Paulo Guerreiro, insistindo no Paulo Guerreiro, sendo que tem um jovem promissor que acho que até o final do ano ele fica no Internacional. Depois vai ser difícil segurar ele. Um baita de um centroavante. O próprio Matheus Cadorini também entrou, fez gol. O celeiro de ases do Internacional, que há pouco tempo atrás eu era muito crítico com essa direção, que vendia por preço de banana esses jogadores, agora, quem sabe, poderá fazer algo diferente, como tem feito com o Yuri Alberto e com esses novos talentos que começam a surgir no Inter. O Inter que começa a pensar agora, materializar com mais efetividade a zona de classificação Libertadores, no G6, e até mesmo o G4. Por que não? É uma sequência bem positiva. O técnico Diego Aguirre falou sobre essa vitória e já começou a pensar no restante dessa semana, agora com um jogo no meio de semana y uno final de semana. Vamos a oír el técnico do Internacional. Bien, voltar para ver a Río con torcida es otra cosa. Fiqué feliz por lo que presentó el time. Acho que tiene una conexión a torcida con los jugadores que les también estaban felices y jugaron mucho y hicieron un grande juego. Entonces, primera cosa, fiqué feliz por eso. Si você me fala hoje, eu acabei un turno en la conducción do Inter y acho que, a ver, eu puedo falar que jugamos melhor ou pior, mas você tem que ir a los fatos, tem que ir a los números, tem que ir a los dados y ver cómo fue el rendimiento na tabela desde que eu estoy. Acho que fue positivo. Pero por supuesto que tenemos que continuar mejorando y eso no va a parar, vamos a trabajar y vamos a continuar. Tengo mucha cosa por hacer ainda. Sí, no tengo duda que el jugadores salieron muy motivados. Yo también me sentía con una felicidad de voltar, de ver la fiesta que les estaban haciendo. Y fue un retorno después de mucho tiempo, tenemos que lembrar eso, 1 año y medio prácticamente sin torcida. Entonces fue un momento especial y yo creo que los jugadores tuvieron un rendimiento óptimo, como falé anteriormente, por la conexión que debe da grada para el campo y a veces tienen que tener un poco de suerte y yo que no comienzo jugamos mucho, pero en los primeros minutos marcar 2 goles acontece rara vez. Entonces aproveitamos esa circunstancia y jugamos con mucha tranquilidad y son juegos que es raro, que es difícil ver en el campeonato brasilero, que normalmente no acontece porque tenemos que lembrar que Chapecoense era un rival que venía de empatar con Atlético Mineiro, de empatar con San Pablo, que ganó fuera de Red Bull. Entonces, aconteció, fue un juego que también no esperábamos, esa diferencia, más a veces acontece. Pero tenemos que continuar porque ya cuarta
También vamos a tener un rival muy difícil, que vem con 8 jogos de invencibilidad, que juega muy bien fora. Y lo que aconteceu hoje fue bom, pero tenemos que focarnos rápidamente no jogo de quarta, porque no tenemos tiempo para comemorar nada. É isso aí, Leandro. O Internacional que vive momentos de alegria, de festa. Aliás, a festa da torcida em Porto Alegre, com o time do Internacional no Beira-Rio, foi algo assim que eu acho que a torcida estava merecendo. Porque em 2020, todo mundo sabe que 2020 foi o ano da pandemia, nós não tínhamos público nos estádios, né? E a torcida do Internacional ficou distante do Inter, mesmo com uma recuperação histórica que foi promovida pelo técnico Abel Braga, o Inter tendo a chance de disputar o título brasileiro, e a torcida esteve ausente do estádio Beira-Rio. Então esse retorno ele é bastante significativo, bem como também foi para o Grêmio, só que o Grêmio vive um momento de caos contínuo. Por falar em Grêmio, vamos falar sobre o Grêmio, porque nesta segunda-feira nós tivemos uma informação mais concreta ali sobre tudo que está envolvido, sobre a Arena, sobre o CT Presidente Luiz Carvalho, porque na noite de ontem, após as 2 entrevistas coletivas, após o encerramento do jogo, o Grêmio perdendo por 1-0 sobre o Santos, o clima já era de desespero, não só da torcida, bem como também da direção do clube, que não haviam bancado na coletiva a permanência do técnico Luiz Felipe Scolari, e que depois veio a se confirmar. O Grêmio não voltou a Porto Alegre, permanece em concentração para o jogo que acontece em Fortaleza, e no hotel. A direção do Grêmio chegou a um acordo com o Felipão. Se ele foi demitido ou se foi um acordo, é tudo muito incerto ainda, mas há quem diga, algumas fontes que digam que o Felipão foi demitido pelo presidente Romildo Bolzan. Na coletiva, o Felipão, esse mesmo ainda técnico do Grêmio, tentou dar alguma explicação para o Grêmio, que jogava uma batalha, não dos aflitos, batalha da Vila Belmiro, contra o Santos também, com uma Vila Belmiro fervendo. O clima foi de um filme de terror, se é que nas outras partidas não foi. É que acho que baixou o nível, né? Cada filme de terror fica um pouco mais grave a situação. Esse foi daqueles que tu se desespera, vendo o cenário que foi apresentado no jogo de Grêmio e Santos. O goleiro Breno salvando, fazendo um milagre no primeiro tempo. No segundo tempo, da mesma forma, o Grêmio sofre o gol, o goleiro Breno sai desesperado, chorando copiosamente, deixa o gramado. O Rafinha é expulso, querendo agredir Gandula. Uma coisa assim que é inacreditável. E depois, na coletiva, o Felipão tentou dar alguma explicação. Vamos trabalhar? Pois é, Felipão. Infelizmente, o Felipão não é mais o técnico do Grêmio. Vamos ouvir o que disse ele antes de ser demitido após o confronto de Santos e Grêmio. Temos que continuar trabalhando com toda a dedicação, com tudo aquilo que sabemos e que colocamos em prática nos jogos e nos treinamentos, para ver se conseguimos fazer essa mudança, voltar a um patamar normal e conseguimos dar o passo que estávamos já 3, 4 vezes para dar e não conseguimos. São alguns detalhes que nós estamos pagando muito caro por isso, e animicamente a gente vai se abatendo um pouco mais, é normal, mas temos que continuar trabalhando, temos que lembrar que temos uma situação muito difícil do Grêmio, mas que não vamos nos entregar, não vamos deixar de fazer aquilo que sempre fizemos com dedicação, alegria, boa vontade, disciplina, uma busca do resultado, e nós buscamos o resultado novamente hoje. Por alguma razão, tivemos lá uma outra oportunidade, e o Santos no segundo tempo fez aquilo que tinha que fazer. Nós não tivemos uma defesa do Breno, de uma defesa assim, de bola chutada, mas tomamos o gol. É alguma coisa que vem acontecendo assim, que só trabalhando que temos que conseguir mudar. Tem feito o melhor possível, os jogadores têm se dedicado, têm tido oportunidades, nós estamos terminando as oportunidades concluídas, e por uma razão, um descuido, ou por uma coisa que vem nos prejudicando muito nos últimos 6, 7 jogos, parece-me que nós não conseguimos animicamente mudar essa situação.
Mas trabalhamos e conversamos com eles, e eles vão para dentro de campo, conseguem as oportunidades, mas ainda não conseguimos traduzir em gol as oportunidades. Vejo cada dia mais difícil? Sim, claro, eu vejo como vocês também, não tô mudando o discurso de vocês, não. Mas se nós não continuarmos trabalhando, e se nós não formos homens, na acepção da palavra, para buscarmos o que pretendemos, aí sim a gente vai entregar tudo de mão beijada, como pode muita gente estar pensando. Tá aí a fala do Filipão, com uma retórica que vai completamente ao contrário daquilo que vinha sendo realizado, né? Trabalhar é o mínimo que se espera. Agora o Grêmio em campo apresenta inúmeras dificuldades. Vamos ouvir o que disse também o presidente Romildo Bolzan Júnior, que falou pouco e, de fato, foram poucas coisas que se pôde pegar ali na coletiva do presidente Romildo Bolzan. Conteúdo zero. E ele tentou dar alguma explicação, dizendo que, nesse momento, a torcida é o que mais interessa para o Grêmio. De fato, nesses últimos 4, 5 meses, nós estamos numa posição cujo resultado de campo não corresponde à expectativa de ninguém. E o torcedor indignado e brabo tem que estar. Eu também sou torcedor, antes de ser presidente, sou torcedor, e tenho que entender que muitas vezes nós temos apenas reações diferentes. Minha reação é de dirigente, eu tenho que contornar todas as coisas, tenho que organizar todas as coisas, tenho que meter as coisas para frente. Temos que trabalhar no sentido de organizar a recuperação de tudo aquilo que temos que recuperar. E o torcedor se manifesta, e se manifesta legitimamente. Está tudo dentro de uma capacidade de responder às suas ansiedades, aquilo que ele tem de expectativa em relação ao clube, aquilo que ele quer do clube, aquilo que ele imagina que o clube possa dar para ele, que já deu, e deu muito. E eu repito, é um ambiente, um momento de extremo constrangimento, de parte da direção, dos jogadores, da comissão técnica. Todos nós aqui estamos fazendo um esforço enorme e temos que simplesmente entender que as críticas são, muitas delas procedentes. O meu limite de crítica é aquele que seja absolutamente bem feita e com bom conteúdo, e principalmente, nunca acreditei e nunca vou acreditar em agressividade excessiva, mas o que nós temos que fazer nessa hora que estamos por baixo? Baixa a cabeça, trabalhe, realize, organize, verifica, faça os diagnósticos que temos que fazer no sentido de observar aquilo que temos que corrigir e vamos em frente. Agora, este ambiente, a primeira pessoa que merece nosso respeito e a primeira pessoa que a gente tem que se dirigir de uma maneira permanente para justificar as coisas, quando sempre que possível, é o nosso torcedor. Ele é o alvo e o momento que a gente tem que dar de satisfação para tudo aquilo que significa a vida do Grêmio. Essa foi a fala do presidente Romildo Bolzan, que depois veio, então, a tomar a decisão da queda do técnico Luiz Felipe Scolari. O Grêmio agora vive um ambiente de tensão mais do que nunca. Eu até brinquei no Virando o Jogo de que a crise era do tamanho do Rio Guaíba. Agora ela já se tornou um pouco maior, né? Aí deixo para vocês a comparação. Rio Uruguai ou daqui a pouco o Oceano Atlântico. Porque, de fato, a crise está estabelecida. O Grêmio, na minha opinião, está virtualmente rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou muito otimista. Eu achei até que o Grêmio, com o empate, depois com o anímico indo para um lado um pouco mais positivo, o Grêmio pudesse dar uma resposta um pouco mais animadora, até mesmo contra o Fortaleza. Mas o que foi visto na Vila Belmiro foi algo pavoroso. E, em termos de tabela de classificação, o Grêmio perdeu posição e agora tem 15 jogos, a tendência é que perca para o Fortaleza. Se isso se concretizar, sobrarão 14 jogos. E desses 14 jogos, o Grêmio tem que ter 50% de aproveitamento. Ou seja, o Grêmio de 14 jogos tem que vencer 7 jogos. A metade dessas partidas. E se nós formos analisar, em tese, um time que não consegue bater o Sport Recife dentro da arena, vai conseguir jogar contra São Paulo, contra Corinthians, contra o próprio Fortaleza e vencer? Então, para mim, o Grêmio já está virtualmente rebaixado da Série B. Apenas um milagre para conseguir dar aquela resposta para o torcedor. É isso que tem se apresentado, pelo menos nessa segunda-feira. Vamos ver se algo novo não acontece lá em Porto Alegre. Quem falou também foi o Danilo, falando sobre a seleção brasileira, que infelizmente acabou perdendo 100% de aproveitamento, ficou no empate. Vamos ouvir o que disse o lateral da seleção. Muito bem, Leandro. Brasil e Colômbia no 0-0, tem mais uma partida. Agora vamos ver como é que vai o Brasil do Tite.
questões sobre o que foi errado, o Brasil quase perdendo, um jogo que não foi lá um dos melhores, né, uma das melhores apresentações do Tite. Ontem nós tivemos um jogo assim maravilhoso, eu pude acompanhar, estive acompanhando o Municipal de base ontem, ao mesmo tempo estava acompanhando o jogo entre França e Espanha, na final da Nations League, o Final Four, e parece que o que é feito lá na Europa e aqui na América do Sul, ontem nós tivemos a Argentina em campo, assim, é de uma diferença na intensidade, no nível, que me assusta. Espero que as seleções sul-americanas consigam chegar bem para a Copa. Um abraço, Leandro, boa segunda-feira para ti e para todos que nos acompanham.